Sejam bem-vindos ao RTV Notícias. No âmbito do processo de apuramento de eventuais sanções, nas conclusões das alegações fundamentadas de Portugal, assinadas pelo Ministro das Finanças, Mário Centeno, sublinha-se que, além dos danos económicos e financeiros, a adoção de sanções teria um impacto altamente negativo no nível de apoio ao projeto europeu em Portugal, que tem sido largamente consensual desde 1976. O governo português salienta que uma eventual multa seria aplicada a Portugal depois de um programa de ajustamento que foi repetidamente classificado como bem-sucedido pela Comissão Europeia. Segundo o Executivo, em 2014 o país iniciou um período de recuperação económica que falhou, contudo, em ganhar impulso, dizendo esperar que esta seja acelerada nos próximos trimestres. Na carta, o Executivo volta a considerar que a decisão tomada por Bruxelas de abrir o processo de aplicação de sanções se refere ao período de 2013-2015. Hoje tem comigo Albino Almeida. Albino Almeida, muito boa tarde. Obrigada desde já pela sua presença. Albino Almeida, antes de passarmos para questões internacionais e também para aquilo que aconteceu em França, falamos para já desta resposta também, ou desta carta que de facto Portugal quer fazer chegar a Bruxelas e de facto dar aqui a sua também os motivos pelos quais Portugal não deve então ser sancionado por Bruxelas. Obrigado mais uma vez. Dizer-lhe que, de facto, a Carta Portuguesa é a única carta verdadeira em Bruxelas, visto que Espanha se compromete com medidas políticas e nem sequer tem governo. Só numa Europa a brincar é que se pode acreditar que hoje estejam em Bruxelas a decidir primeiro a Carta de Espanha, quando a Carta de Espanha é um compromisso de coisa nenhuma. Repare, o próprio Rajoy conseguiu simplesmente montar a tenda, digamos que conseguiu que fosse eleita uma presidente do Parlamento espanhol, mas com a abstenção do Podemos. E, portanto, significa, e do PSOE, significa, portanto, que para o governo não será assim. E, portanto, nem sabemos se vai haver governo. É extraordinário que, perante um déficit muito maior que o nosso, embora o país também seja maior e tenha outros recursos, a Europa se dedique a validar, ou não, vamos ver, as medidas de uma Espanha que não tem governo para as implementar e que nem sabe se terá apoio, imagino que o governo passa, não é? Em Espanha, e que o PSOE, desmentindo tudo o que tem vindo a dizer até hoje, se abstinha para que o governo passasse, a seguir seria muito difícil, certamente, ao Partido Socialista Operário Espanhol explicar como é que poderia apoiar um governo com medidas comprometidas antes de se poderem ser discutidas, ou seja, uma espécie de facto consumado. Portanto, eu quero acreditar que nós estamos a assistir a uma Europa que está a caminhar alegremente para o fim. E acho que, percebendo isso, o governo português, respondendo diretamente à sua pergunta, o governo português, e bem, do meu ponto de vista, entendeu que era a oportunidade de marcar também aí a diferença, dizendo lá fora o mesmo que diz cá dentro. E isto certamente terá vantagens no futuro, uma vez que já ontem o Presidente da França veio dizer que discordava das sanções a Portugal. E é bom não esquecer que nós somos chamados a muita cooperação na Comissão, na Europa, que naturalmente não pode deixar de ser vista nesta altura. Isto é, nós não temos que estar atentos, reverandos e obrigados a uma política que não tem contrapartidas e que nos faria esta coisa miserável de dobrar o nosso déficit. Já basta a Troika ter estado cá, a Europa ter estado cá e ter deixado barrer para debaixo do tapete a situação do Banif, do novo banco e da Caixa Geral de Depósitos. Já nos basta isto. Já nos basta também ter notícias de que quer o Deutsche Bank, há uma agência de rating, a Moody's, que pretende baixar o rating do Deutsche Bank, que o próprio há outro banco alemão que está em sérias, que o próprio governo alemão, peço desculpa, prevê uma recapitalização de toda a banca europeia. Fala-se em 150 mil milhões de euros e, portanto, a Inglaterra está de saída, a França está debaixo outra vez de atos terroristas, hoje andaram na Bélgica através de um senhor com os fios amarrados à roupa e, portanto, quer dizer que a Europa tem tanta coisa séria com que se preocupar e está verdadeiramente a fazer uma política que eu julgo não me enganar se vos disser que depois das férias voltaremos aqui, ainda estaremos a falar das putativas sanções. A Europa, de facto, está a temer, porque não consegue desmentir o que o governo português diz que vai chegar ao fim do ano com um déficit de 2,7,
A Europa, como se recorda, queria 2,2, mas depois, perante as suas próprias correções ao crescimento do PIB, admitiu que pudesse ficar em 2,7. Em qualquer caso, abaixo dos 3%, que é aquilo que temos que fazer para sairmos do processo por endividamento excessivo, por déficit excessivo. Por isso, eu acredito que não devemos perder muito tempo com a Europa, devemos, aliás, pôr os olhos na imprensa espanhola, que está a perguntar hoje como é que a Espanha, sem governo, podendo caminhar para não ter governo mais meio ano, vai cumprir, seja o que for, daquilo que se comprometeu em Bruxelas. Isto preocupa a imprensa espanhola, mas não tem preocupado nada, com o devido respeito, estamos a falar disso aqui neste espaço de liberdade que é a RTB, mas pelos vistos não tem preocupado nada às outras televisões, que acham que num exercício de verdadeiro masoquismo estão sempre à espera de ver qual é a primeira a dar uma má notícia sobre Portugal. Portanto, eu começo a ficar cansado deste tipo de notícias. Espero para ver e acredito que se calhar em setembro, outubro, novembro ainda vamos estar a falar disso aqui, porque a Europa já sabe, já tem consciência que Portugal vai cumprir o déficit, não será por aí. Vai cumprir porque se preparou para o cumprir. Aliás, eu já disse aqui neste mesmo canal que António Costa foi autarca e arrancou para o governo com cativações prévias, não é cativações que se fazem em outubro quando os ministérios mandam dizer que já tem tudo comprometido. Não, fez cativações prévias. Essas cativações podem agora ser de facto a garantia que faltava para quem estava desatento, visto que o Jornal de Negócios, logo na apresentação do orçamento, teve o cuidado de descobrir no orçamento que existia de facto ali uma cativação prévia que poderia por si própria garantir qualquer emergência relacionada com a cumprir o déficit perante a Europa. E, portanto, será muito difícil à Europa penalizar um país e para o ano estar a celebrar um cumprimento do déficit ao mesmo tempo que estaria a cumprir as sanções pelo déficit de 2013-2015. Eu quero acreditar que o bom senso acabará por imperar e, portanto, mais no sentido de tentarem garantir uma cedência do governo português e uma espécie de vetar a social-democracia, que é o que está em causa na Europa neste momento, nós provavelmente em outubro ainda vamos andar a ouvir falar de sanções a Portugal, porque Portugal arrancou 3 meses mais tarde no seu orçamento, a Espanha nem sequer orçamento tem, portanto vejo muito poucas condições de haver uma política coerente na Europa, a menos que queiram acabar com ela, então aí estão no bom caminho. A Albino Almeida há pouco falou precisamente na opinião da França e também naquilo que se passou na França na última semana. Albino Almeida, como é que viu a visita de François Hollande ontem? Olha, eu achei que François Hollande deu um sinal extremamente importante, na medida em que ele tinha tido os problemas de Nice. No dia anterior o primeiro-ministro tinha sido apupado em Nice porque os franceses estão de facto a ficar no limite da sua capacidade de aceitar, com tantos mortos, outro incidente do tipo do que já tinha acontecido há uns meses atrás em Paris, e por isso a Holanda, mesmo assim, cumpriu os seus deveres para com a sua nação e veio a Portugal. Isto tem que ser, de facto, lido como um sinal importante, na medida em que nós caminharemos seguramente para ter uma Europa que serão duas na prática, que é a Europa do norte da Europa, que a Alemanha normalmente anexa nas duas experiências de guerra que tivemos no século passado. A Alemanha começa por anexar os países da Europa do norte e nos países que estão à volta da Alemanha, mas depois tem um problema com os países do sul e também com a Rússia. Com a Rússia já sabemos que tem, porque neste momento há um bloqueio à Rússia das importações, que aliás está a prejudicar fortemente também a balança comercial portuguesa. E, por outro lado, os países do Sul costumam ser sempre baluartes de liberdade. A juntar a este cenário todo que me lembra muito estarmos a caminhar para um neonazismo social e político e económico, peço desculpa, mas também político, de algum jeito, felizmente a Inglaterra deu-se conta disto e saiu. E eu continuo a dizer, como disse aqui há um programa atrás, que nós temos a mais velha aliança do mundo e se fizermos valer essa aliança e as potencialidades que ela pode ter em matéria de projetar um novo relacionamento com o mundo, eu acho que não devemos não podendo esperar grandes coisas da União Europeia, temos que começar a olhar para a nossa vida como os ingleses começaram a fazer. E pode ser desde logo em parceria com os ingleses. E até com os franceses, que neste momento são a economia que mais nos compra. Neste momento a França, e daí também a importância da visita de Hollande,
A França é o país que mais nos compra, que mais aumentou 12,5% das suas importações a partir de Portugal e, portanto, vale a pena ter isso em consideração. Albino Almeida, depois então da visita de François Hollande, ontem então a Portugal, na semana passada, mais especificamente na quinta-feira à noite, a França foi alvo de mais um atentado em Nice. Até o momento estão contabilizados 84 mortos. Este é um tema que tem sido recorrente nos últimos comentários ao longo deste último ano. A França, de facto, é um país que tem sofrido bastantes ataques terroristas. Albino Almeida, como é que se explica tantos ataques terroristas na França? Vamos lá ver. A França tem um histórico que, à partida, deveria tornar indemne a este tipo de ações. Como todos se recordam, em 1980, quando caiu o Shah da Pérsia, há sempre matérias de política externa americana que não percebemos na sua total dimensão, mas verdadeiramente o que aconteceu foi quando caiu o Shah Reza Pahlavi, que era então digamos, o imperador, se assim se pode falar, do Irão, o Shah do Irão, mais conhecido por Shah do Irão, equivalente ao imperador. Foi de França que saiu o Sr. Khomeini, que foi, digamos, o grande animador de um novo período nas relações entre os países, entre a religião árabe e os países influenciados pela religião árabe e o mundo. Sabemos que desde aí o Irão foi, até há bem pouco tempo, um fator de instabilidade no relacionamento com o mundo civilizado, entre o mundo civilizado e os radicais muçulmanos que ele apoiou fortemente. Saiu de França. E, portanto, para mim é extraordinário que a França seja o país mais martirizado por este tipo de ocorrências. Talvez porque a França tem, ou tinha, apesar do seu chauvinismo, uma política relativamente simpática em matéria de, digamos, de recurso a povos, à imigração com povos do sul da Europa, com povos árabes, e os quais talvez não tenha, para além de lhes dar trabalho, pouco mais fez em matéria de inserção na vida política francesa. E por isso, ao passo que nós temos nos nossos compatriotas, muitos dos nossos compatriotas foram para a França, chegaram a presidentes de Câmara, enfim, chegaram a ocupar lugares importantes na administração francesa, isso não aconteceu com os árabes. Desde logo porque são uma cultura diferente, desde logo porque têm uma religião diferente, mas também porque, de alguma maneira, os dois fatores que eu disse primeiro proporcionam algum afastamento que também tem sido, digamos, instigado através das políticas públicas, nomeadamente através dos bidonvilles, e daquilo que nós sabemos, o bairro de Molec, na Bélgica também, que é colocar estas pessoas todas a viver dentro da sociedade, mas à margem dela. Na prática estão à margem dela. Os problemas do desemprego, da violência, essas coisas todas, a que se junta depois uma fé religiosa forte, parece ser um paradigma que a Europa tem que resolver. Isto é, não se pode só acolher as pessoas que vêm para cá, mas é preciso inseri-las socialmente. Eu acho que os árabes não estão socialmente inseridos verdadeiramente na sociedade francesa, que é, por outro lado, do meu ponto de vista, a sociedade que menos dificuldades cria à sua vinda para o seu território, porque... Falta integrá-los. Falta integrá-los. Repare que se está a investigar agora como é que foi possível. A pessoa que fez estes atentados, pelos vistos, tentou deixar a sua vida em ordem. E para deixar a sua vida em ordem, ele teve que receber um apoio financeiro de 100 mil euros, que passou pela conta que ele depois encerrou, depois de pagar tudo a toda a gente. Portanto, há aqui aspectos que importa perceber no futuro como é que vamos ter que gerir. Penso que deve haver, em simultâneo com a percepção destes movimentos, um verdadeiro esforço de integração das pessoas que vêm para a Europa, sob pena de, como ontem vimos no Congresso do Partido Republicano nos Estados Unidos, uma das grandes esperanças dos republicanos é que o Presidente restaure a dignidade americana através da construção de um muro para evitar que os mexicanos atravessem. Portanto, isto é sintomático de um tempo que vivemos e convinha que nós não tivéssemos um muro na Europa, já temos agora um. Já soubemos que uma seleção nossa que há dias teve que se deslocar à Inglaterra já teve um atraso de voo, precisamente porque teve que voltar a ter os vistos de passaportes, teve que voltar a ter aquela parafernália de exigências que nós já estávamos habituados de ver entre cidadãos europeus.
Poderemos estar a ver a nossa vida permanentemente filmada em todo o sítio onde andemos, especialmente nas grandes cidades, justamente para prevenir a eventualidade de atos terroristas, e, portanto, nós estamos num decréscimo do usufruto da liberdade a favor de maior segurança. A segurança é essa que, como se viu em Nice, pode ser posta em causa por um caminhão que não obedece inicialmente às forças policiais e que causa uma desgraça tão grande, sendo certo que esta é uma matéria que me parece ainda mais grave, na medida em que nós precisamos admitir que, tal como cada cidadão deve ser fautor da sua própria segurança, é fácil imaginar o que seria se cada cidadão virar um terrorista, não é? E este tipo de terrorismo a que assistimos em Nice pode indiciar uma adesão individual das pessoas às teses islâmicas por várias razões, portanto, mais difíceis de perceber quando não há ligações e grandes conexões com organizações internacionais. E eu quero acreditar que ainda iremos a tempo de resolver o problema do terrorismo organizado. Estou muito preocupado se o terrorismo começar a ser uma questão volitiva das pessoas, não é? A vontade das pessoas, perfeitamente, digamos, tomadas por ideologias radicais, ou até, muitas vezes, nem tendo essa ideologia, mas como uma reação adversa, ou uma sociedade que lhes é adversa também, poder fazer aquilo a que Nixon chamava a atenção quando se demitiu nos Estados Unidos, que é o ódio que cada um tem pelos outros em si não mata. O que mata é o ódio que se pode criar nos outros. O nosso ódio pode criar ódios nos outros e depois para responder ao ódio dos outros para nós. E entramos numa espiral de morte. E é isso que eu acho que está um pouco a acontecer na Europa nos últimos tempos. Logo a seguir também este atentado terrorista em França, tivemos a tentativa de um golpe de Estado na Turquia, que é também, digamos assim, outro problema que a Europa enfrenta, com a ameaça da introdução da pena de morte na Turquia, o que fará com que a Turquia tenha que sair do projeto europeu e não mais possa voltar enquanto tiver a pena de morte. O problema é que a Europa brinca com coisas sérias e verdadeiramente nunca sai de onde nunca se entra. A Turquia, e a Turquia, há que dizer, nunca entrou verdadeiramente na Europa. Caso contrário, a ser verdade que este golpe é instilado pelo próprio presidente Erdogan da Turquia, não poderia ter acontecido, porque naturalmente, em vez de estarmos hoje a suspeitar que foi ele que mandou organizar o golpe, se isso tivesse sido assim, nós, se tivéssemos já a Turquia na Europa, como era suposto ter, porque de facto aquilo que se andou a fazer foi adiar permanentemente a entrada na Turquia, por uma razão ou por outra, a verdade é que a Turquia não sai porque nunca entrou. É a minha modesta opinião. É a sua convicção? É a minha convicção. Portanto, a Turquia não está inibida sequer de votar no Parlamento uma lei que faça restaurar a pena de morte. E naturalmente ontem percebemos que esse poderá vir a ser o caminho, uma vez que Erdogan citou, curiosamente, e pela primeira vez eu vejo um estadista, enfim, a chamar a atenção para que a pena de morte existe nos principais aliados, nos principais países em torno, digamos, daquilo que hoje é definido como o poder mundial, com exceção da Europa. Praticamente o que Erdogan veio ontem dizer foi isto: a Europa é que está mal, porque se seguisse os Estados Unidos, a China e a Rússia já teria reimplementado a pena de morte. Estamos, portanto, numa deriva que Erdogan aproveita, que é este desnorteamento da Europa perante os fatores de terrorismo, que ele usa justamente para poder legitimar as políticas de limpeza que quer fazer no seu próprio país, como que dizendo à Europa: eu estou a fazer o trabalho de limpar a Turquia antes de entrarmos na comunidade europeia. E isso é muito negativo. O que impedirá também aqui esta, digamos assim, esta relação com a Europa. Sim, lembrar que a Europa tinha chegado a acordo com a Turquia para receber os refugiados. E, portanto, aquilo que a Europa estava a fazer era aquilo que esta nova liderança, esta nova velha liderança europeia, capitaneada por Merkel, está a fazer quando pressente que é ela mais forte. Ou seja, que é começar a empurrar primeiro as responsabilidades para os outros países e só depois dar-lhes as vantagens de estarem na comunidade europeia. Foi feito um acordo com a Turquia para receber os refugiados, mas mais nada aconteceu
em matéria de inserção concreta da Turquia no espaço europeu. Julgo até que os alemães não querem que isso aconteça, escondendo-no, apesar de tudo. E, portanto, aquilo que assistimos e que é preocupante é, de facto, a um Erdogan que lê bem, percebe que, neste momento, precisa de conter os ataques à Arábia Saudita e, para isso, precisa do apoio da Rússia para evitar que na Arábia Saudita se instale mais um regime religioso que poderia começar a chamar a atenção para uma Turquia moderada em matéria religiosa, uma vez que tem muitos muçulmanos também. Portanto, eu acho que o Sr. Erdogan, desse ponto de vista, sabe que fazer a guerra à volta da casa é para evitar a guerra dentro de casa, por isso eu percebo que ele se sinta bem e confortado com o apoio da Rússia para evitar a queda da Arábia Saudita e, ao mesmo tempo, vai fazendo o seu trabalho de casa, entre aspas, perdoem-me os nossos telespectadores, mas é limpar, digamos, a Turquia, como acontece na Europa. Vemos o apoio que ele tem nestas medidas, o que é paradoxal, mas, na verdade, é o mesmo sinal que vem da Europa quando a Europa aumenta votações em partidos como o Le Pen, e é o mesmo sentimento de base, de libertação, digamos, que está na base do Brexit, não é? E, portanto, há aqui um sentimento de que cada um olha pela sua vidinha e os outros que se amolem, passa a expressão, não é? E, portanto, aquilo que Erdogan fez foi dar uma cabal demonstração de que, se for preciso, a Turquia olha pela vida delas e não fica nada impressionado com estar ou sair da Europa, poder ou não poder fazer. Já se percebeu que a Turquia não liga nada ao que está ali em causa, ou seja, porque nunca entrou na Europa verdadeiramente. Albino Almeida, falamos agora do nosso último tema, as eleições nos Estados Unidos. Como é que vê o atual cenário? O mesmo, ou seja, isto é uma onda que está a varrer o mundo, uma onda de desconfiança permanente em relação à diferença, ao que é diferente, uma incapacidade e depois uma manifesta indisponibilidade para incluir as pessoas que chegam aos países e que não são originárias desses países, e, portanto, é paradoxal para mim que uma das razões pelas quais se espera o retorno, devolver a alma americana aos americanos, seja justamente a construção do muro que isolará definitivamente o México dos Estados Unidos. E, por isso, este sentimento de que cada povo olha por si e os outros podem esperar, que eu acho que justifica o que aconteceu nos Estados Unidos. Creio, no entanto, que o combate cívico, o esclarecimento e a luta que mulheres, negros, hispânicos irão fazer até 8 de novembro deverá ser suficiente para impedir o Sr. Donald Trump de vir a ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Muito bem, Albino Almeida, terminamos então com as eleições nos Estados Unidos. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Muito obrigado. Boa semana. Boa tarde, igualmente, para os nossos telespectadores. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. É então previsto o céu pouco nublado ou limpo. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 15 graus e uma máxima de 23. Em Lisboa a mínima será de 17 graus e a máxima de 27. E em Faro a mínima será de 22 graus e a máxima de 37. É tudo por agora. Já sabe, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.